Bem-vindos, é a palavra que eu queria ter dito, ao nosso 17º estudo. Já avançamos bastante aí. Estamos no última terça de agosto, chuvosa, e não sei se vocês recordam disso, mas é a primeira terça que chove, desde que estamos aqui. Quem é que cuidou disso? Eu cuidei. O Tony disse que Deus que cuidou disso. O Bruno apoia. Ele não entende o contexto português, né? Mas vamos então às revisões da semana passada, aos que não estavam, a poder ver um pouco do que a gente viu, e aos que estavam, responder tudo agora mesmo. Será que Deus abandonou o seu plano de enviar um libertador para a humanidade, porque os homens se rebelaram contra ele e construíram a Torre de Babel? Deus desistiu do plano dele? Por causa dos homens? Não, a gente viu que não. O que Deus fez para assegurar que o libertador nasceria no mundo? Prometeu a Abraão. Deus chamou um homem chamado Abraão, e através desse homem, Deus traria o libertador. Muito bem, Jesus. O que foi que Deus mandou Abraão fazer? Sair da terra. Deixar a terra dele, a cidade dele, a terra natal dele, o lugar onde ele habitava. Ir para onde? Ele não sabia. Ele não sabia. Deus falou para ele sair. Até então ele não sabia. Não sabia. Quantos filhos Abrão e Sarai tinham quando Deus mandou Abrão ir para um país diferente? 0 filhos. Muito bem, está bem acordada a Giza hoje. O que Deus prometeu a Abrão? Deus mandou ele sair, mas prometeu algo para ele. Ele prometeu o quê? Muitos descendentes. Muitos descendentes. Abençoar toda a terra. Abençoar toda a terra. Se tornar um homem importante, né? A gente viu aqui. Com isso, abençoar as pessoas. E a principal parte da promessa, qual era? Que através dele, todos os povos da terra seriam abençoados. Deus disse que ia proteger ele também, né? Deus falou diretamente com Abrão. Mas como é que ele fala com as pessoas hoje em dia? Nós vimos isso também. Lá ele falou de forma audível. Através da palavra. Deus nos fala através da Bíblia. E eu disse aqui que eu não conheço nem um relato sério de que alguém tenha ouvido a voz de Deus. Literalmente. Relatos mentirosos tem um monte. Mas de que alguém ouviu realmente a voz de Deus, eu nunca ouvi. Nós temos a Bíblia como a voz de Deus hoje. Será que Deus escolheu Abrão porque ele não era pecador? É por isso? Não. Como Abraão chegou-se a Deus para adorá-lo? Como é que ele foi até Deus? Então, ele foi do modo como Deus queria, como Deus planejou. E isso qual é o único modo de chegar até Deus? Pela fé. Isso mesmo. O que Abrão fez quando Deus lhe deu as promessas? Fez ao contrário. Ele creu e obedeceu. Ele creu e obedeceu. Que semelhança você pode ver em Abel, Sete, Enoque, Noé e Abrão? O que é de comum entre eles? Eles creram e obedeceram. É isso que nós temos em comum entre eles. Por que Ló se separou de Abrão e foi morar na planície perto de Sodoma? Ele fez uma escolha. Ele tinha 2 lugares para ir. Ele escolheu ir para perto de Sodoma. Por quê? Porque era mais bela, lugar de pasto e mais rico. Exatamente. Ele estava com um desejo egoísta nessa decisão. Ele queria pegar a melhor parte e deixar a menos boa ou ruim para o seu tio. Que benefício trarão as riquezas para as pessoas que
quando morrerem, forem para o castigo eterno. Que valor tem as riquezas? Nenhuma. Uma vez que você vai para o castigo eterno, todo o seu dinheiro não pode reverter isso. E eu falei aqui sobre os pensamentos, as palavras e ações que podem ser escondidas de Deus. Quais são? Nenhum. A Leila nem estava semana passada e sabe disso. Que nenhum pensamento, nenhuma ação, nada pode fugir de Deus. No estudo de hoje, nós vamos ver alguns assuntos muito importantes. Algumas perguntas do tipo: o que Deus considera como justiça? Pergunta também: como alguém pode ser considerado justo aos olhos de Deus? Será que Deus se importa quando alguma pessoa decide viver de uma maneira imoral? Deus se importa com isso? Essas perguntas nós vamos ver a resposta na Bíblia na noite de hoje. Então, na história de hoje nós vamos ver que as pessoas, elas nos farão lembrar as pessoas do tempo de Noé, através das atitudes que nós veremos hoje. Alguém lembra onde é que nós paramos? A última coisa que nós vimos a respeito de Abraão e sua história? Logo após essa decisão de Ló, a gente parou ali, depois que ele decidiu. Então vamos ver o que acontece depois disso. Gênesis 13, vamos ler aí os versículos 14 a 17. Gênesis 13, a 17. Eu vou ler. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. O que Deus fez aqui, logo após o partir de Ló? O que Deus fez? Mais uma promessa. Exatamente. E essa promessa agora envolvia o que? Era algo novo ou algo que Deus já tinha falado? Algo novo. Deus estava definindo qual era a terra que agora Abrão deveria ir. Ele não sabia até então onde ele devia ir. Agora ele sabia. E olha que interessante. Ele já estava no lugar que ele só olhou para os lados, né? Ele nem percebia que ele já estava no lugar. Então Deus mandou ele percorrer toda aquela região. Vou mostrar para vocês aqui, através do mapa, a região que fica, ou que ficava, né? Canaã, como era considerado. Só voltando aqui, aqui a gente viu já Ur, Harã, então ele desce aqui, ó, e eu ampliei o mapa, ele está ampliado. Essa região aqui em vermelho é o que consistia a antiga Canaã. Aqui a gente tem o Mar Morto, aqui é a atual Israel, ela é um pouco menor, bastante menor do que é Canaã. A gente tem a Jordânia e pega uma parte do Líbano aqui em cima, uma parte do Iraque também. Então essa era Canaã. Toda essa região Deus prometeu a Abraão, toda ela. E a gente está falando aí de, deixa eu ver aqui, fazendo uma comparação, 500 quilômetros de distância, hein? De uma ponta a outra, né? Que ele teria que percorrer toda essa terra. Então a área quadrada da terra dele era bastante grande. Agora me diga uma coisa: quantas estrelas
podemos ver em uma noite sem lua, sem nuvens e sem a interferência da luz. A olho nu, quantas estrelas a gente pode ver? Milhares? Miríades? Olha, é feita uma estimativa de que a gente consiga ver aproximadamente 2.500 estrelas a olho humano. Aí se você pega uma luneta bem simples, começa a ver 30.000 já. E assim vai aumentando. Mas, em uma noite, o Senhor fez isso com Abrão. Ele tirou Abrão da tenda dele, mandou ele para a rua. E na rua ele disse, olhe para cima. Você pode contar as estrelas? Pessoal, ninguém conta as estrelas. Eles fazem um cálculo. Eles pegam um pedacinho do céu, calculam quantas tem ali dentro e multiplicam por tudo que eles veem. Então ninguém fica contando 2.500, né? E realmente, da mesma forma que Abraão não poderia contar, nós não podemos hoje. Vamos ver aí Deus falando com ele então. Em Gênesis 15, no versículo 5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Ou seja, Abraão não poderia contar a descendência dele. Era algo inimaginável para ele aquilo. Deus está dizendo isso. Deus estava prometendo a um homem que não podia ter filhos, que ele teria tantos descendentes que ele não poderia contar. Agora nós vamos ver a ação, ou a reação de Abrão a essa promessa, no versículo 6. Vamos ver como ele agiu diante disso. Alguém pode ler? E creu ele no Senhor e falou-lhe, imputado sempre por justiça. Outra versão? Alguém pode ler? Abrão creu no Senhor e Alguém tem ainda outra versão? Não? Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Perfeito. O que Abrão fez? Creu. Um homem sem filhos, ter uma descendência incontável, ele creu. Eles estavam casados há muitos anos, ele e Sarai. E nesse tempo todo, eles não conseguiam ter filhos. Ele já estava aqui, pessoal, com 68 anos. E ela? 25? Não. Ela já estava com 58 anos. Mas Abraão confiou que ele ia ter um filho e que através desse filho, um dia viria o libertador ao mundo. Por ele ter crido nisso, Deus aceitou ele como se ele não tivesse pecado. Agora eu pergunto, Abrão era pecador? Era? Por que ele era pecador? Como é que vocês sabem disso? Baseado em quê? Baseado em Romanos, sim, pecado reinou de Adão até Abraão. Não, na verdade estende um pouco mais, mas é isso mesmo. Porque ele era um descendente de Adão. É por isso que ele era um pecador. E nós vemos que ele é um pecador, mas mesmo sendo um pecador, Deus aceitou ele como sendo alguém perfeitamente justo. Agora eu pergunto, o que é justiça? O que é justiça? Deus declarou ele justo. Mas o que então é justiça? Justiça, pessoal, é agir de acordo com uma conduta correta. Esse agir, ele requer a prática exata e cuidadosa de padrões éticos absolutos. O que é justiça? O que é conduta correta? Quem define são os padrões éticos absolutos. Agora, quem define os padrões éticos absolutos? Cada sociedade define os seus padrões. Mas os padrões para a humanidade, de maneira geral, quem definiu foi Deus. Então, simplificando isso aqui, justiça é não quebrar
nenhuma lei de Deus. Isso é justiça. Ser justo é alguém que nunca quebra nenhuma das leis de Deus. Isso é ser justo. Mas, o que diz no versículo? Que Deus... O que diz aí? Abraão creu e lhe foi imputado ou foi creditado justiça. Mais uma pergunta de uma palavra difícil. O que é imputar? Em algumas versões diz imputar. Deus imputou a ele justiça. Imputar é uma palavra que tem um significado simples. Eu vou tentar explicar. Imputar nada mais é do que atribuir a alguém a responsabilidade e a consequência de algum ato. Vou dar um exemplo. Eu chego aqui na sala e vejo uma cadeira quebrada. Logo eu penso, eu não vi, logo eu penso, o último que esteve aqui quebrou essa cadeira. Eu chego nele e pergunto, você viu alguém quebrando a cadeira? Não, não vi. Aí eu digo, então foi você. Você quebrou a cadeira. Ou seja, eu estou dando a ele uma responsabilidade e uma consequência, ele vai ter que pagar a cadeira. Que necessariamente não era dele. Então é passar uma responsabilidade, né, uma consequência de alguma coisa, algum ato, para outra pessoa. Isso é imputar. Então, Abraão creu em Deus, e lhe foi passado algo que não era dele, que é o quê? Justiça. E ser justo é o quê? Diante de Deus, o que é ser justo? É não quebrar nenhuma lei dele. Então, aos olhos de Deus, Abraão, ele era alguém que nunca quebrou uma lei de Deus. Ah, mas ele já quebrou? Ele quebrou já? Se ele é pecador, será que ele quebrou leis? O que é pecado? Já falei aqui o que é pecado. É qualquer pensamento, atitude ou fala que quebre uma lei de Deus, que descumpra uma lei de Deus. Então, se ele era um pecador, ele já tinha errado, então ele não era justo, mas a justiça foi passada a ele por meio da fé. Abraão, assim como eu e vocês, ele nasceu com a conta negativa com Deus. Nós nascemos com a conta em vermelho. E na medida que a nossa vida vai passando, essa conta ela vai ficando maior. Sabe quanto maior? Infinitamente maior. Uma dívida eterna com Deus. Ele também tinha essa dívida. Algumas versões dizem que foi creditado justiça. É essa a ideia. Ele estava negativado, mas foi dado a ele um crédito. E a conta dele passou a ser positiva com Deus. Agora ele era um justo. Não pelo que ele fez, mas pelo que ele creu. Então essa justiça foi passada a ele. Mas isso nos leva à pergunta: o que Deus viu em Abraão para lhe acreditar justiça? Por que Deus aceitou um pecador como Abraão? Como é que um Deus santo pode aceitar um pecador como justo? Por que ele foi aceito como justo? Vamos ler de novo. Versículo 6. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Por que ele foi um justo, mesmo sendo um pecador? Por quê? Porque ele creu. O único motivo para Deus acreditar a justiça a ele é porque Abraão creu em Deus. E isso lhe foi acreditado como justiça. Só por isso. Não tinha nada especial nele, a não ser o fato dele crer. O fato dele crer trouxe a ele essa sentença de Deus: você é justo. Abraão sabia que ele não poderia se salvar dos seus próprios pecados, mas ele creu que Deus enviaria um libertador, que seria capaz de salvar ele de Satanás, salvar ele das consequências do pecado e salvar ele principalmente da ira de Deus. Ele cria nisso. Ele cria no poder desse libertador.
Então Deus deu a ele um presente. Que presente foi esse? Justiça. Esse é o presente de Deus. E algumas vezes que a palavra dom aparece na Bíblia, sabe o que ela quer dizer, traduzindo literalmente? Em português? Presente. É um presente de Deus, a justiça. Vamos continuar então. Gênesis 15, vamos ler aí dos versículos 13 a 16. Então, o Senhor lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz aos seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração, os seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Pessoal, olha que incrível isso. Abraão nem tinha filho ainda. E Deus já estava dizendo para ele o que ia acontecer com os descendentes dele. Alguém sabe dizer o que vai acontecer amanhã com você? Sabe dizer? Você deseja, planeja, mas não sabe dizer se vai acontecer o que você pensa. Alguém sabe o que vai acontecer para si daqui 2 anos? 5? Alguém sabe o que vai acontecer aqui com o mundo daqui 200 anos? Não? Nenhum ser humano tem essa capacidade. Nenhum ser humano tem a capacidade de dizer o que vai acontecer no outro dia. A gente pode fazer algumas previsões, mas até mesmo o clima erra, né? As previsões de clima. Eu não confio muito. Principalmente no aplicativo de celular. Saio de guarda-chuva, tá sol, mas aí diz que vai chover. Passo o dia com o guarda-chuva que nem louco. E não dá chove. Então, pessoal, o que nós não sabemos, Deus sabe. E Ele estava dizendo ele aqui. Deus conhece o futuro de cada um de nós. Depois dessa conversa com Abrão, Deus ficou em silêncio. Então ele encerra a conversa aqui. E aí nunca mais Deus... Não. Nunca mais no sentido que ele para de falar. Deus para de falar com ele. Sabe quanto tempo Deus para de falar com ele? Chuta aí. Chuta. Quanto tempo Deus parou de falar com ele? Pessoal, um chute, pessoal. 1 ano. Homem de pequena fé. 14 anos. 14 anos. Durante 14 anos Deus ficou em silêncio absoluto. Então o que ele fazia nesses 14 anos? Vamos ver se alguém captou a mensagem aqui do texto ali. O que ele fazia nesses 14 anos? A Bruna, fala mais alto. Ele estava andando pela terra. 14 anos conhecendo a terra. E Deus não falava com ele. Imagina a angústia desse homem. Muitos anos de expectativa e Sarai não engravidou. Então Deus voltou a falar com ele. E essa conversa ela trouxe um grande impacto sobre a vida dos dois. Vamos ler o que Deus falou depois de 14 anos. Em Gênesis 17. Nós vamos ler dos versículos 1 a 5. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se rosto em terra, e Deus lhe disse: De minha parte, esta é minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí
pai de muitas nações. O que Deus fez aqui então? Depois de 14 anos de silêncio, Deus fala. O que Ele falou aqui? O que Deus disse? Essas perguntas podem responder. Ele estava firmando a aliança dele. Ele disse: estou firmando uma aliança. Da minha parte eu vou cumprir. Sabe qual é a minha parte? Você vai ser o pai de uma grande nação. E tem mais uma coisa. O seu nome, que é Abrão, vai mudar para Abraão. Por quê? Pai de nações. O que tem a ver? Não tem nada a ver. O que tem a ver Abrão, português? Não tem nada a ver. Mas, em hebraico, Abrão significa pai exaltado. Era um pai muito brabo, né? Exaltado no sentido de honrado, né? Um grande paizão. Trazendo português. Ele era um paizão. Agora, Abraão significa pai de muitas nações. É por isso que em português a gente não entende. Mas em hebraico é isso que significa. Então vamos ver o que mais Deus disse. Deus disse mais algo. Nos versículos 15 a 16. 17, 15 a 16. Disse também Deus a Abraão. Aqui já muda o nome dele, ó. De agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai. Seu nome será Sara. Eu a abençoarei. E também, por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. E dela procederão nações e reis de povos. Sarai, durante todo esse tempo, ela não deu filhos a Abraão. Mas agora, Sara daria filho para ele. Quantos filhos? Um filho. Ela daria um filho a ele. Um só. Sarai não deu nenhum. Mas agora com seu novo nome, Sara, ela daria um filho, que seria o pai, aliás, seria o pai, né? Mas ela seria a mãe de muitas nações e de reis. Mas olha que interessante. Em hebraico é fascinante, e isso no texto original sempre tem coisas profundas como essas. Sarai quer dizer minha princesa. Então, toda vez que falava o nome dela, você estava elogiando ela, né? Então esse era o nome que ela tinha. Provavelmente Abraão chamava ela assim, não precisava nem chamar de querida, nem nada. Só chamava de Sarai. Então, um bom nome para sua filha. Agora, Sara significa princesa. Olha. O que mudou? Vou explicar. Ela não seria mais uma princesa pessoal agora. Não seria uma princesa pessoal. A princesinha do papai. Não. Você será agora sim uma princesa. E de você virão reis. Pessoal, nem as grandes cidades naquele tempo tinham um rei direito. Tinha um chefe lá, mas nada comparado a um rei. Mas ela teria filhos ou descendentes que seriam reis. Então ela seria uma princesa. Não mais uma princesa pessoal, mas a princesa, a grande mãe de uma grande nação. Agora observe uma coisa muito interessante em relação à atitude de Abraão. Vamos nos deter nesse versículo. Versículo 17. Prestem atenção, muita atenção. Abraão, ele ouviu isso de Deus e o que ele fez? Abraão prostrou-se rosto em terra, riu-se e disse para quem? A si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? Qual foram as duas atitudes aqui de Abraão? Qual foram as duas atitudes dele? Vou dar um prêmio para quem acertar as duas atitudes dele. Foram duas aqui. Ele ouviu essa mensagem e teve duas atitudes. A primeira foi
reverência. Ele reverenciou-se, ele se humilhou diante de Deus, como dizendo, assim seja, o Senhor é rei. Mas, ao mesmo tempo que ele estava baixando, o que aconteceu com ele? Ele também teve atitude de incredulidade. Abraão não era um grande homem da fé? Ele não creu em Deus quando Deus falou para ele deixar a vida confortável dele? Creu, né? Há 14 anos atrás, ele não havia crido que Deus ia dar o libertador através dos descendentes dele? Ele havia crido ou não? Sim, por isso ele foi considerado justo. Então agora, o que estava diferente? O que tem de diferente aqui que Deus falou para ele para ter essa reação? Tem uma coisa diferente. Os bons observadores observarão. São duas coisas, realmente, duas coisas que eram diferentes das demais, mas uma está no texto. As duas estão no texto, mas uma de maneira explícita. Tu disse, Jonathan, ele estava com 100 anos. Ele estava com 100 anos. 14 anos atrás, ele tinha 96. Não, 86. Desculpem minha matemática. Eu estou aprendendo ainda. Ele tinha 86 anos. Então era mais fácil para ele ter filho. Né? O homem mais velho a ter filhos hoje, que é vivo ainda, ele teve um filho com 96 anos. Então 86 não seria tanto assim, né? Seria algo difícil, mas 10 anos menos que esse indiano. Agora ele estava com 100. E o que é pior, a mulher dele, quase 90. E as mulheres perdem a capacidade de reproduzir muito antes dos homens. Essa é uma das coisas que seria muito difícil. Mas tinha mais uma coisa. Mais uma coisa que Deus falou que ele não tinha falado antes. Sim. Sara era estéril. Mas nas promessas anteriores, nenhuma vez é mencionado Sara. Ela não é mencionada. Então, ele podia interpretar da seguinte maneira: eu serei pai de multidões. Não quer dizer que seja de Sara. Pode ser que seja de outra, Deus não disse. Mas agora, Deus disse um nome. Quer saber quem é a mãe do seu filho? É Sara. É isso que ele fez. Sara. Pessoal, só para vocês entenderem um pouco o quanto isso é completamente improvável, né? A gente pensa que ele fraquejou na fé, ele era um fraco. Mas vamos pensar na situação dele da seguinte maneira. Imaginem que alguém a vida toda tentasse fazer um salto com vara em altura. Um salto em altura com vara. Você olha aqueles caras lá fazendo aquilo, é impressionante. Você pensa, ele vai cair, vai quebrar. No meio da altura ele vai se esborrachar. Então você tenta a vida toda. Imagina um homem, ele tenta a vida toda isso. E ele nunca consegue passar por cima da vara. Nunca. Nem na altura mínima. Então ele sofre um acidente e perde as duas pernas. Agora, ele pode ser um recordista mundial de salto em altura com vara, sem as duas pernas. É mais fácil ele ter agora um recorde mundial? Claro que não, pessoal. Quando ele tinha perna, ele não conseguia nem a altura mínima. Imagine agora. A mesma coisa com Abraão. Se quando ele já estava lá com 86, já era difícil, imaginem com 100 e com uma mulher com 90, sem poder ter filho a vida toda. Era algo completamente impossível. E a gente pensa, mas Abraão aqui, ele fraquejou na fé. Será que ele estava perdendo a justiça que ele ganhou? Porque ele ganhou a justiça porque creu. Então ele não estava crendo. Será que ele ia perder a justiça? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer. Como alguém que creu pode ter dúvidas? Pode fraquejar depois? Sabem, pessoal, Deus da Bíblia,
ele jamais toma de volta a justiça dada aos homens. Uma vez que ele dá a justiça para aquele que creu, ele nunca mais toma de volta. Nunca. Então, Abraão não perdeu a justiça diante de Deus. E sabem de uma coisa curiosa? Ele não é o primeiro e nem será o último homem da Bíblia, conforme a gente vai ver. Homens muito usados por Deus, mas que fraquejaram na fé também. O que isso nos mostra? Um grande homem da fé, Abraão, fraquejou. Tantos outros homens que a gente ainda vai ver também vão fraquejar. O que isso nos mostra sobre esses homens que são justos aos olhos de Deus? Que eles são humanos. Isso significa que eles ainda são pecadores. Mesmo sendo justos aos olhos de Deus, eles não deixaram de ser pecadores. A punição do pecado não está mais sobre eles, mas a presença do pecado está continuamente. Então é isso. Não vamos diminuir agora Abraão do nosso crédito aqui. Ele cometeu esse deslize, mas também cometeu outros, mas isso acontece com homens pecadores. Abraão não era diferente de nós. Sim, Eu só acho que eu queria notar aqui no versículo 18, que é interessante, que parece que Abraão está querendo ajudar Deus. Né? exatamente. A gente não falou sobre Ismael aqui, mas se você ler ali o texto antes, você vai ver que nesses 14 anos eles tentaram resolver a situação. Tentaram resolver. O que eles fizeram? A Sarai teve uma ideia fantástica. Olha, Deus nunca falou que era eu. Então, pega aqui a minha serva, tem um filho com ela, esse filho é meu, entendeu? Emprestado. Ah, mas como assim? Que prática maluca? Não, essa era uma prática da época. Todas as pessoas que não podiam ter filhos naquela época, podiam que um escravo tivesse um filho, e ele era adotado como exatamente como um filho. Ou, se o casal não pudesse ter filhos, ele podia adotar um escravo direto já. E um texto que a gente não leu, Abraão queria fazer isso. Ele perguntou para Deus, o Senhor vai me dar a mesma descendência? Porque eu posso pegar o meu escravo fulano, que já está preparado lá, para ser meu descendente. Não, você vai ter descendentes. Aí Deus não fala mais. Vamos solucionar isso aí. Tiveram um filho. O nome desse filho era Ismael. E aí Deus diz Abraão diz no versículo 18, permite que Ismael seja o meu herdeiro. Deus, não precisa fazer as coisas tão difíceis. Está mais fácil aqui. A situação está mais fácil. Agora, por mais que essa situação fosse completamente impossível, um homem de fé diante assim, ele suportou muita coisa até aqui. Mas ouvir uma coisa dessa, vamos se respeitar. Não dá para querer. Mas quem prometeu isso? Quem prometeu isso? Que Deus? Deus da Bíblia? Como é que ele é? Olhem como é que ele começa falando. Depois de 14 anos ele começa falando assim. Capítulo 17, versículo 1. Eu sou o Deus, o quê? Todo-Poderoso. Pessoal, é isso. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo? Pode tudo. Pode o impossível? Pode o impossível. Por quê? Porque ele é Todo-Poderoso. É engraçado como ele conversa, né? Ele já dá uma introdução. Não te espante, eu vou falar uma coisa para ti, mas saiba que eu sou Todo-Poderoso. Depois ele aprendeu a lição. Abraão. E a gente vai ver no próximo estudo que mais uma vez Deus desafia ele na sua fé. No capítulo 18 a gente não vai ter tempo de abordar. Mas o que acontece no capítulo 18? Nesse capítulo, Abraão recebe uma visita inesperada. Ele está lá no momento mais quente do sol, né, do dia, onde o sol está mais forte. Ele está sentado, descansando, embaixo de uma sombra. E 3 homens aparecem para visitar ele. Aí representado pela imagem, né? Só que esses 3 homens são uma visita bastante inusitada. Sabem por quê? Não. 2 desses 3 homens são anjos. Mas isso não é o mais inusitado.
Um desses três é Deus. Como diria um amigo meu, quê? É isso que você ouviu. Deus é um desses três homens. Como assim Deus? Como é que Deus se fez um homem? Essa é uma das ocasiões raras no Antigo Testamento em que Deus se apresenta de forma humana. Outras vezes a gente vai ver que Deus também se apresenta assim, como um homem, no Antigo Testamento ainda. Certo? Então um desses homens era o próprio Deus. E nessa conversa que eles estão tendo ali, em algum momento depois de comer, o homem pergunta, Deus, né? A gente sabe que é Deus porque o texto nos diz. Deus fala o seguinte: onde é que está a sua mulher? Ele diz, ela está aqui na tenda. E ele diz o seguinte: voltarei a você na primavera. E Sara, sua mulher, ela terá um filho. Só que dessa vez o texto nos diz que não foi Abraão que riu. Sabem quem riu? Sara. Por que ela riu? Ela achou engraçado? Ela riu de completa incredulidade, né? A mesma coisa que isso? Bem capaz. Mas sabe o que Deus disse em resposta à risadinha dela? Foi isso que ele disse: existe alguma coisa impossível para o Senhor, Deus da Bíblia? Existe? A resposta não é dada no versículo, em palavras, mas logo a gente vê que em ação. Agora nós vamos voltar a nossa atenção, vamos sair agora um pouco de Abraão, e vamos nos voltar para o sobrinho dele. O que aconteceu com esse camarada? Já fazem 14 anos que eles se separaram, pelo menos 14 anos. O que aconteceu? Vamos ler aí o texto agora vamos ir para capítulo 18, versículos 20 a 21. Só dando uma introdução, nessa conversa que Deus está tendo com Abraão, ele fala isso para ele, tá? Só para vocês entenderem. É Deus falando para Abraão aqui. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. A cidade de Sodoma e Gomorra, acredita-se, através de fortes evidências na Bíblia e na arqueologia, que ela se situa ao sul do Mar Morto. Aqui está o Mar Morto. Então essas cidades, elas estão submersas. Se é que a gente pode identificar ainda um pouco da cidade. Não foi encontrado nada ainda embaixo da água dessas cidades, mas nós temos evidências arqueológicas sobre isso. E se você tem mais interesse, você pode ver no YouTube um canal chamado Evidências. Nesse canal você procura o programa sobre Sodoma e Gomorra. Então ele apresenta lá algumas referências arqueológicas sobre esse relato. Então, se acredita que fica em algum lugar do sul do Mar Morto. Ló, ele havia se mudado para perto dessa cidade depois que ele se separou de Abraão. Ele foi lá para perto. Essas cidades eram ímpias. E nós vemos que antes mesmo de Ló entrar na cidade, ou seja, 14 anos antes de Deus falar isso para Abraão, olha o que Deus já achava sobre essa cidade. Gênesis 13. Pode vir. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Há muito tempo já era assim. E agora que ele foi viver ali, nós vamos ver que Deus ele já está virado com essa cidade. E havia decidido dar um ponto final para o tempo que eles tiveram de arrependimento.
Teve um tempo para eles se arrependerem. Agora encerrou. E Deus iria fazer o seu julgamento. Eles não iam poder escapar desse julgamento. Vocês se lembram quanto tempo Deus esperou pacientemente pelo arrependimento das pessoas no tempo de Noé? Quanto tempo Deus esperou? 120 anos. Por que ele esperou tanto tempo? O que ele estava aguardando? Que as pessoas mudassem de ideia, concordassem com ele, se arrependessem. Isso não aconteceu. Elas se recusaram a concordar com Deus. Alguma delas que se recusou a concordar com ele escapou do juízo? Não? Não, nenhum. Nenhum escapou. Deus, ele é soberano. Ele não pergunta para ninguém se ele deve fazer algo agora ou depois, se ele deve ou não fazer algo. Quando Deus decide fazer, ele não pergunta para a ONU se ele deve fazer. Ele faz. Então isso significa ser soberano, ele está muito acima de nós. O seu poder é muito superior a nós. Deus, ele não castiga o pecado imediatamente. Isso nos dá a impressão, ou pode nos dar a impressão, de que Deus nunca vai punir o pecado. A gente vê tanta coisa perversa no mundo, na história humana, e a gente pensa, onde está Deus? Por quê? Porque ele não puniu. Mas Deus, ele não deixa de punir nenhum pecado. No dia oportuno, ele vai castigar cada pecado. Nesse versículo que a gente leu, na conversa que segue aqui, do capítulo 18, há uma fascinante negociação entre Abraão e Deus. Abraão faz pedidos a Deus. Deus, como é que o Senhor vai destruir a cidade se tem pessoas justas lá? Pessoas que creem em Ti. Se tiver 50 pessoas justas, o Senhor não destrói a cidade? Como é que o Senhor vai fazer isso? O Senhor não é justo? E Deus diz, tá bom, se tiverem 50, eu não vou destruir. Aí o texto não fala, mas provavelmente Abraão pensou melhor e disse, Deus, mas é 45 então. Pode ser 40, ele vai baixando. 30, 20, 10, pode ser 10. E aí Deus desaparece. Ele sai dali. Se tivessem 10 justos lá, Deus não ia destruir. Isso mostra a bondade de Deus. Uma população imensa, 10 justos, e por causa daqueles 10 ele não iria destruir. Então vamos ver o que acontece. Vamos ver o que os anjos... Enquanto Deus estava tendo essa conversa com Abraão, os anjos eles desceram para a cidade. Tá? Só para vocês entenderem. Deus continuou essa conversa e eles foram até a cidade. Vamos ver o que eles acharam na cidade. No capítulo 19, versículos 1 a 3. Vamos ver quem ele acha aí. Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer. Quem é que estava lá? O Ló, à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostrou-se rosto em terra e disse, meus senhores, por favor, acompanhem a casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir o caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles, que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhe uma refeição, assaram um pão sem fermento, e eles comeram. Onde é que estava Ló? Para a surpresa de todos, eles chegam em Sodoma, quem é que estava lá? Ló bem sentadinho lá, na entrada da cidade. Ele deixou de morar perto da cidade e foi viver no meio daquelas pessoas perversas. Vocês sabem quem eram esses visitantes, eram anjos, mas ele não sabia quem eram. Então, esses anjos, eles tinham um propósito bem específico. Eles foram enviados por Deus lá simplesmente para poder tirar Ló e sua família. Então ali foi uma ensinação deles. Não, vocês fizeram difícil, né? Não se incomode. Não, a gente vai dormir na praça, na garoa. Se alguém quiser dar comida para nós. Aí, não, por favor, vamos lá para casa. Então eles foram lá com o objetivo, simplesmente tirar eles de lá. Então,
Por que eles iam ser tirados de lá? Pessoal, mesmo morando nesse lugar tão terrível, Ló, ele cria em Deus. Ele sofria. A Bíblia nos diz que ele sofria por causa da perversão daquela cidade. Olha o que mais é dito sobre essa cidade em Ezequiel 16, 49 a 50. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. Mas vamos ver a coisa mais pavorosa até aqui sobre essa cidade, nesses versículos. No capítulo 19, os versículos seguintes, 4 a 7. Olhem que terrível isso aqui. Ainda não tinham ido deitar-se os anjos, nem a família, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma. Quais homens? Quais? Dos mais jovens aos mais velhos, todos cercaram a casa. O que eles queriam? Cantar parabéns? Não. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Pessoal, relações aqui não é conversar pelo WhatsApp. São relações sexuais. Eles queriam literalmente estuprar aqueles homens. Os homens da cidade. Ló, ele ficou tão abalado com aquilo e tomou uma atitude extrema. Ele saiu da casa, fechou a porta atrás dele e disse o seguinte: não, meus amigos, não façam essa perversidade. E aí o texto nos diz que ele ofereceu as filhas dele para não matar aqueles homens. Mas eles disseram para ele que ele deveria até mesmo sair da frente, senão ele deveria sair da frente e ele também seria molestado. Pensa que coisa terrível isso. Deus escreveu isso na Bíblia exatamente para a gente saber disso. O quão perversa era essa cidade. Gente, eu nunca imaginei algo assim numa sociedade. A escolha da melhor terra de Ló agora era bem diferente, né? E sabem que se não fosse aqueles homens, os anjos, e se não fosse Deus ter enviado eles lá, Ló e toda a sua família iam morrer. Terrivelmente. Naquela noite. A Bíblia nos diz em 2 de Pedro, capítulo 2, os versículos 6 a 9, que Ló creu nas palavras de Deus. E só por isso ele foi resgatado. Vamos ver o que aconteceu. Nos versículos 10 a 17. Nisso, os dois visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que eles não conseguiam encontrar a porta. Olha que interessante aqui. Eles foram cegados, e o texto não diz que eles foram correndo para casa, e nem começaram a gritar. O que o texto diz? Que eles não achavam a porta. O que isso mostra? Que eles tentaram achar a porta, ainda cegos. Continuando, versículo 12. Os dois homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir este lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Ele lhes disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo:
Depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, ele ficou lá que nem uma barata tonta, né? Os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e o tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve o quê? Misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum na planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Deus não salvou Ló e a família dele porque eles eram gente boa. Não foi por isso. Mesmo Ló vivendo num lugar perverso, com vizinhos perversos, e não cometendo as perversões deles, ele ainda nasceu pecador. A família dele nasceu pecador. Só que diferente dos outros pecadores, esse pecador tinha algo diferente. O que ele tinha de diferente? Ele concordava com Deus que era um pecador. Ele concordava com Deus que ele era perverso. E ele cria em Deus para salvar ele. Ele não podia se salvar. Só Deus podia salvar ele. Então essa era a diferença desse pecador. Ele confiava na misericórdia de Deus. Ele também cria na promessa do libertador. Então os anjos levaram ele para fora das cidades, e elas foram porque elas seriam destruídas. Então aí a frase veio antes do que eu queria, mas já mostrando que Deus, ele sempre salva aqueles que concordam com ele e confiam nele. Sempre Deus salva quem concorda e confia nele. Sempre. Querem ver? Abel, ele concordou com Deus e confiou nele. Qual foi o resultado? Deus o aceitou. Noé concordou com Deus e confiou nele. Resultado? Deus salvou do dilúvio. Ló concordou com Deus e confiou nele. Resultado? Deus salvou a destruição de Sodoma. Continuando o texto, versículos 24 e 25. Então, o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Uma vez que Ló estava salvo já, Deus ele destruiu a cidade. E Deus destruiu a cidade porque Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Assim como ele destruiu o mundo no tempo de Noé, ele destruiu essas pessoas através do fogo. Em 2 de Pedro 2,6, eu já citei esse texto, nos diz que essas cidades aqui, elas foram apenas um exemplo, uma demonstração do que Deus fará a todos os ímpios. O que é um ímpio mesmo? O que é um ímpio? Que não busca, que não conhece, que não ama, que não obedece, que não teme a Deus. Esse é um ímpio. Ninguém pode escapar de Deus quando ele decide julgar. E Deus é o mesmo hoje. Ele vê cada pecado. Cada pecado. Versículo 26 nos diz que ela se tornou aí uma estátua de sal, né? Uma coluna de sal. E ela fez exatamente o que os anjos disseram a ela para não fazer. E isso nos ensina uma lição importante, pessoal. Que ela é repetida aqui e tantas outras vezes na Bíblia e na nossa vida. Sabe que mensagem é essa? Toda vez que a gente desobedece, sempre algo mal acontece.
sempre que a gente desobedece, algo mal sempre acontece. Deus, ele não faz ameaças e esquece de cumprir. E Deus também não promete e desiste das coisas que prometeu. Ele sempre cumpre o que diz. Se Deus promete abençoar uma pessoa que confia nele, ele faz. Se Deus promete castigar quem desobedece a ele, ele faz. O castigo pelo pecado é o quê? A morte. Separação eterna de Deus no lago de fogo. Conclusão do nosso estudo. A gente percebe através das atitudes de Deus com Ló, com a sua família, que Deus, também com as pessoas da cidade, deu tanto tempo para elas. Deus está interessado em todas as pessoas. Mesmo tendo bilhões de pessoas no mundo hoje, Deus está interessado em cada um de vocês. E a Bíblia nos diz que todo ser vivente nesse mundo é importante para Deus. E até mesmo os pardais, não esses que nos dão multa, os pardais animais, mas os pássaros. Até mesmo os pardais, eles só morrem, se Deus permite. Até mesmo os pássaros. Nós somos muito mais importantes que pássaros. A Bíblia nos diz que nós somos a coisa mais importante para Deus na criação. Por isso, nós somos preciosos para Deus, mais que qualquer outra criatura. Agora pense na imensidão do conhecimento de Deus. Mesmo sendo esse Deus altíssimo, que sabe tudo, que pode tudo, Ele se importa com vocês, se importa comigo. Mesmo com esse tamanho todo dele. Ele parece que é distante às vezes, mas não. Ele é muito próximo. E Ele se importa conosco. E Deus deseja que todos nós creamos nele. Deus também desejava que Sodoma e Gomorra se arrependesse e cresce nele. Esse era o desejo dele. E é o desejo dele hoje. Para cada um de nós aqui. E a gente deve crer nele não só porque ele nos tem como algo precioso. Não só por isso. Mas nós também precisamos crer nele, sabe por quê? Porque Deus, ele é um justo juiz. E ele vai julgar cada pessoa que se recusa a crer em sua palavra. Para terminar, uma frase em duas partes. Nenhuma pessoa escapa do cuidado de Deus. E nenhum pecado escapa do justo julgamento de Deus. Perguntas. A primeira delas. O que Deus disse a Abraão? Depois que Ló, faltou ali a parte, depois que Ló se separou dele. Olha para os lados. Deus prometeu a ele uma terra bem grande. Bem grande. Deus prometeu a ele uma terra bem grande. Também prometeu que os descendentes dele seriam como o quê? Como estrelas e como os pós da terra também, como o pó da terra. Segunda pergunta. Quais foram os novos nomes que Deus deu a Abrão e Sarai? Abraão e Sara. Isso aí vocês sabem, né? Por que seria um milagre Abraão e Sara? Já devia estar Sara ali. Abraão e Sarai terem um filho. Por que ia ser um milagre isso? Ele tinha 100 anos, ela 90, e ela estéril. Por isso era um milagre, precisava. Um milagre. Quem dá vida a todos os bebês? Deus dá vida a todos os bebês. Podia dar vida para esse bebê, mesmo com os pais velhos já. Há alguma coisa que Deus queira fazer, mas não pode fazer? Não? Se fizeram uma pergunta para você, tentando te enredar, tem umas perguntinhas assim, Deus pode fazer uma coisa muito grande que ele não consegue carregar? Não, então ele não pode tudo. Pessoal, isso é você está atacando o próprio argumento com ele. Como é que Deus vai fazer algo que ele não pode fazer? É uma coisa absurda. Então, quando Deus quer fazer, nada pode impedir. Ele não tem um limite, uma limitação. Próxima pergunta. Quem conhece o futuro de cada pessoa?
O horóscopo. Próxima pergunta. Deus, né, pessoal? A cartomante. Não. Deus. Cartomante pra mim é um palhaço. Deus conhecia toda a maldade de Sodoma e Gomorra? Hã? Conhecia. Se as pessoas rejeitarem a Deus, Ele as deixará impunes? Nenhuma. Nenhuma sequer. Próxima pergunta. Por que Deus não puniu imediatamente as pessoas más de Sodoma e Gomorra? E por que Deus não pune imediatamente os pecadores hoje em dia? Que chance de arrependimento? Para sempre? É o tempo que Ele dá? Não. A Bíblia nos diz que haverá um dia em que todo esse tempo encerrará. Chegará o justo julgamento de Deus. Será que Deus apenas ameaça, mas não castiga os pecadores? Tem pessoas que querem acreditar nisso. Por mais que tenha lá inferno na Bíblia, Deus só está fazendo ameaça para a gente viver de uma forma certinha. Mas não é que Ele vai mandar. E a vida real, Ele vai salvar todo mundo. Porque Deus é amor. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia é amor. Mas se Ele simplesmente deixar um pecador impune, Ele não vai ser justo. Mas Deus é justo. Ele não pode não ser justo. É parte dele. Alguém pode deter Deus quando Ele decide castigar as pessoas por não se arrependerem. E lembrando que se arrepender é concordar com Deus. Alguém pode pedir? Quem pode livrar de Deus? Ninguém pode livrar de Deus. Nem o Chapolin Colorado. Por que Deus enviou os seus anjos para resgatar Ló e sua família? O que ele é? A pessoa que estava fazendo as perguntas, eu vou ter que demitir. Por que então Deus mandou os anjos para resgatarem eles? Porque Ló com Ló acreditava em Deus. Deus teve misericórdia deles, porque Ele cria em Deus. Ele era um justo, também pela sua fé. Última pergunta. Por que Deus puniu a mulher de Ló? Ela desobedeceu. Ela desobedeceu. Por isso houve punição imediata. Você disse que Deus não pune imediatamente? Pune. Ali foi imediato. Então, encerrando. Bokra Chuje. Bokra Chuje. Isso é tcheco, que quer dizer continua.